Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, irmãos, a paz do Senhor, muito boa noite para você. Eu sou o pastor Sidão, da família Penha, estou aqui a convite do pastor Paulo Friso, para estar junto com vocês aqui nesse dia, o nosso culto de oração na terça-feira. Espero que vocês estejam bem. Quero compartilhar com vocês aqui uma história incrível que aconteceu no início da pandemia, quando ainda nós estávamos ouvindo as notícias da epidemia na China, de repente virou a pandemia mundial. E olha que história interessante. Um argentino, um velejador, um cara que tem um barco, ele estava em Portugal e ele recebe essas notícias que você vai se lembrar que a gente começou a receber, que os países começaram a fechar as fronteiras e também as passagens aéreas, os voos foram cancelados. Esse argentino que estava em Portugal, tinha acabado de comprar um barco, tinha ido buscar, ele precisava voltar para casa e ele estava impedido de viajar porque não tinha passagem aérea e também as fronteiras estavam fechadas. Então ele teve a brilhante ideia de pegar o seu barco, prepará-lo para uma viagem de mais de 12 mil quilômetros. Qual o motivo dessa viagem logo no início da pandemia? Esse sujeito, o balesteiro, ele tem os pais com idade avançada, o pai 90 anos, a mãe 82 anos, ele está em Portugal, e a família dele na Argentina. Então ele tem essa brilhante ideia de pegar o barco dele e atravessar 12 mil quilômetros para ver os pais. Por quê? Ele estava pensando, se essa doença for realmente o que estão falando, talvez seja a última chance que eu tenho de dar um abraço nos meus pais. E aí esse homem se aventura e entra na água com esse barco aí que você está vendo para dar um abraço nos pais. E ele enfrenta uma série de coisas. Olha só, ele tinha feito uma programação para parar na costa africana para poder abastecer e conseguir combustível para o barco. Ele não consegue por causa da pandemia, ele não consegue entrar. Então ele segue a viagem só com combustível da partida, de quando ele saiu lá de Portugal. Ele é perseguido por piratas, e também logo que ele passa ali pela costa da África. E ele continua a viagem dele até um ponto que ele não tinha mais combustível, a corrente marítima para e ele fica mais de uma semana parado. E aí é quando ele começa a usar o que ele tinha ali de bebida, por exemplo. Ele tinha uma garrafa de vodka, ele tinha 4 litros de vinho, 4 garrafas de vinho. Ele conta isso numa entrevista que ele deu à BBC, que é uma agência de notícias, a BBC espanhola. E ele está contando, ele está narrando essa história, e esse momento ele acha que é o mais crítico, porque ele não tinha combustível, ele não tinha vento, o barco estava parado e ele brigando com os pensamentos dele, até que ele encontra um livreto do Pai Nosso, e ali ele começa a orar do jeito dele. E ali, depois de 10 dias parado e com a fé dele abastecida, o vento começa a soprar e aí ele continua a viagem. Ele ainda vai ter um problema com uma onda gigante de 6 metros que quebra o barco, uma parte do barco. Ele vai conseguir arrumar esse barco só aqui no Porto de Vitória, já no Brasil, e ele segue a viagem. E depois de 82 dias, ele chega à Argentina. Tem uma foto dele aí para você ver. Ele chegando na Argentina, precisa fazer o teste, ele está aí fazendo o teste da Covid, fica mais 3 dias em quarentena ali no Porto, e até que enfim ele consegue encontrar o pai, e o irmão. São essas fotos que vocês estão vendo aí, e enfim ele consegue cumprir o objetivo, atravessar o mar para ver os pais. Essa não é uma história bacana, uma história de amor, Alguém que enfrenta as dificuldades para alcançar um objetivo maior. Isso tem tudo a ver com a ministração de hoje, a nossa breve reflexão, que está aqui em Marcos, no capítulo 4. Quero te convidar a fazer isso. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. A gente vai ler do 35 ao 41. É uma passagem conhecida, mas só para você entender por que eu trouxe a história do Juan Manuel Balesteiro, esse argentino que pegou o barco, saiu de Portugal para abraçar os pais lá na Argentina depois de tanto perrengue. Olha só. Verso 35 de Marcos 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
Verso 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Verso 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, e ele acalmou-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Verso 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes, irmãos, as tempestades revelam quem nós somos ou como estamos. Nessa passagem que nós lemos aqui, a tempestade revelou aos discípulos que eles estavam sem fé. Uma outra passagem que você conhece lá no Velho Testamento, né, uma outra tempestade num outro barco, estava Jonas. O que aquela tempestade revelou sobre Jonas? Que ele estava em desobediência. E uma outra passagem no Novo Testamento, Paulo está preso, está indo a Roma para julgamento e acontece, né, uma tempestade, um naufrágio, mas Paulo é poupado. E ali Paulo mostra o que os discípulos não tiveram naquele momento ali, fé. Paulo era um homem cheio de fé. Então, muitas vezes as tempestades elas vão acabar dessas maneiras. Jesus vai levantar e vai dizer, acalma, aquieta-te. Muitas vezes a tempestade vai nos mostrar que nós estamos em desobediência. E muitas vezes vai acontecer o pior, vai acontecer o naufrágio, mas Deus poupará a nossa vida. Perceba, as circunstâncias são diferentes, mas o Senhor da tempestade é o mesmo. O que a tempestade desses dias tem revelado sobre você, meu irmão, minha irmã? O que as tempestades dos nossos dias têm revelado sobre mim? Eu tenho fé, eu creio que Cristo que está no barco, Ele é o Senhor da tempestade, Ele acalma o mar, Ele aquieta as ondas. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados se a gente deve colocar o nosso barco na água ou não. Eu quero nessa noite te incentivar para que você coloque o seu barco na água. Escolha um barco desse que você está vendo e coloque ele no mar. Porque mesmo que você aviste lá no horizonte trovões, relâmpagos, as ondas se formando, você saiba de uma coisa, tem alguém que está com você nesse barco, que tem todo o poder de cessar as ondas, de acalmar o mar. E assim nós seguirmos o nosso caminho. O Max Lucado ele escreve num dos livros dele o seguinte, que nós devemos nos perguntar, não é se nós teremos tempestades nas nossas vidas, mas devemos nos preocupar quando essas tempestades vão acontecer, porque é certo que vão acontecer. Mas a boa notícia é, Cristo está conosco no barco. Muitas vezes nós estamos preocupados, achamos que Ele está dormindo, mas quando Ele se levanta, Ele aquieta o mar, porque Ele tem esse poder. Sabe, meu irmão, nessa noite, para você, eu te digo, creia que Cristo está no barco. Eu encorajo a você a colocar o barco na água e esperar, porque as ondas vão vir. O pastor Paulo Oliveira tem falado bastante para nós, você sabe disso, a respeito das próximas ondas que virão. Depois dessa onda aqui, da doença, do Covid, virão outras ondas. Você está preparado? Você colocou comida nesse barco como balesteiro? Você fez a sua rota aí como o argentino da história que eu contei aqui no começo? Saiba de uma coisa, né? Faça a sua rota, prepare o seu barco, confie naquele que tem o controle sobre as tempestades. Quero te convidar agora a ouvir um trechinho de uma música do Nani Azevedo que fala justamente disso, de confiarmos naquele que tem poder sobre as ondas. Cristo está no barco. E depois eu volto aqui para a gente encerrar orando, ok? A igreja diga glória a Deus. Jesus, quando entrou no barco, ele disse: vamos passar para o outro lado. Sabe o que é isso? Ele está dando uma palavra para você que vai com você até o final. Mas se o vento soprar, se a tempestade te alcançar, repita comigo: Ele está no barco. Quem crê nessa palavra glorifica o seu santo nome. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Ele está no meu barco. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. 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 Vento forte, a tempestade parecem me afogar. Não temo a morte, pois sei que Deus, Ele vai me ajudar. Ele é o meu tudo, nele eu posso confiar. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. 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 E aí, foi abençoado? Música linda, né? Que essa música possa te inspirar, meu irmão, e possa te encorajar a colocar os seus projetos para rodar, né? A você enfrentar o mar, as dificuldades, as ondas, as tempestades, os trovões, porque Cristo está conosco. Ele está no barco, Ele tem poder sobre as ondas, Ele tem poder sobre os ventos, Ele acalma o mar. Então não desista dos seus projetos, não desista da sua carreira, não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista do seu ministério, não desista da sua família, dos seus parentes. Coloque o barco no mar, porque Cristo está conosco. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui compartilhado com a Igreja do Butantã, com os meus irmãos, com os meus amigos. Que o Senhor possa, Deus, encorajá-los, Deus, e animá-los a colocarem o barco no mar, apesar das ondas, apesar dos trovões, apesar dos relâmpagos, Senhor, que possamos confiar naquele que tem poder sobre a tempestade, naquele que pode transformar todas as coisas. Por isso, Senhor, encoraja os meus irmãos, aumenta a fé de cada um deles, para que possam, Deus, enfrentar as ondas e o que vem pela frente, porque o Senhor está conosco e não nos abandona. Por isso, abençoa cada um, abençoa esta igreja, abençoa os meus irmãos, os meus amigos, que o Senhor possa, Deus, cuidar de cada um nesse tempo. Prepara o barco e que a nossa fé, Deus, seja suficiente para encararmos esse trecho, essa viagem, até encontrarmos com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado por essa breve reflexão, que a sua oração nessa noite seja essa oração, para que a sua fé seja aumentada e que Cristo, Ele possa acalmar a tempestade aí na sua vida. Amém? Obrigado por esse tempo de estarmos juntos aqui. Fiquem com Deus, fique bem. Tchau.